Então, pessoal, como prometido, né, já que a gente não teve aula na quinta, eu vou colocar aqui alguns vídeos respondendo algumas das questões que eu resolvi. Começar pelos exercícios da parte 7, né, sobre a sintaxe do cálculo de predicados de primeira ordem, parte 2, tá? Então, aqui são os primeiros exercícios que tem lá no capítulo 7, né, que é o 7.1. Construa a árvore de formação para cada uma dessas subfórmulas, tá? Vou começar aqui criando um novo slide. Esqueci agora como é que cria. Deixa eu ver aqui. Aqui, nova página após, né? Vou copiar aquele slide e aí eu vou colocar um fundo aqui de papel. Pronto. Então vamos lá. Construa a árvore de formação de cada uma dessas fórmulas, tá? Vou pegar uma mais difícil logo primeiro. Vou fazer a E e a F, tá? Que são mais difíceis. Então, a E, ela está dizendo o seguinte: não é o caso de F de A e G de B. Isso implica que não é o caso de R, B, C e G, B. Tá? Então, vou descer aqui para outro slide. A gente quer fazer a árvore de formação disso. Né? Então, que fórmula é essa, gente? Qual é o conectivo principal dessa fórmula? É o condicional, tá? Então, isso daqui é o condicional de duas fórmulas, de duas negações, né? Então, a gente vai começar a árvore fazendo exatamente isso. Aqui são condicional de duas fórmulas, que é não F de A e GB, e a outra fórmula que está esse condicional é RBC e GB, correto? Então, vamos pegar essa primeira aqui. Então, essa primeira fórmula é a negação de uma conjunção. Então, vamos fazer aqui a conjunção F de A e GB, né? E vamos fazer de cá primeiro. Então, a gente ficou com essa fórmula aqui. Isso aqui é a conjunção de duas fórmulas atômicas, que é F de A e GB. Né? Então, esse ramo aqui da árvore está terminado, porque a gente chegou em duas fórmulas atômicas. Deixa eu continuar aqui na chamada. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa para o lado de cá. Isso aqui é a negação de uma conjunção R, BC e GB. E aqui, isso aqui é a conjunção de duas fórmulas atômicas, né? Sendo que essa fórmula aqui é a aplicação de uma relação supostamente binária, e a de lá é um predicado. Né? Então, aqui você tem a árvore dessa fórmula. Vamos lá para fazer a E aqui, tá? Vou copiar a E aqui em cima só para eu conseguir copiar, depois eu boto embaixo, tá? E aqui tá, meu. Tá, deixa eu copiar. Vou copiar aqui em cima só para eu conseguir ver. Para todo x é y, r, x, y e f de a implica r, b, c. Tá. Vou fazer aqui de maneira um pouquinho mais comportada, tá? Então aqui você tem não para tudo. Deixa eu fazer um traço aqui para separar, tá? Que é outra fórmula. Não para todo x existe um y, r, x, y e f de a implica r, b, c. Tá? Então, o que é essa fórmula? Qual é o conectivo principal dessa fórmula? É a conjunção, tá? Então, aqui você tem a conjunção de uma negação com um condicional, tá? Então, aqui a gente tem a conjunção de duas fórmulas, que é essa negação aqui e esse condicional aqui. Aqui eu não preciso mais colocar parêntese, ficou muito para cima aqui, porque
aqui já não está ambíguo, né? Então, vamos analisar a fórmula da esquerda aqui agora, tá? Então, isso aqui é uma negação. É a negação de uma fórmula mais simples que essa daqui. Novamente, isso aqui é uma negação disso aqui. Né? Aqui, isso aqui é uma fórmula geral, né? Um quantificador universal. E o quantificador universal, ele está quantificando a seguinte fórmula. Tá? Vou botar para cá porque não tem mais espaço. E aqui também é uma fórmula geral, um quantificador existencial, que ele está quantificando essa fórmula, que é uma fórmula básica, tá? É uma fórmula aberta com variáveis, mas é uma fórmula básica. Já ao lado de cá ele é bem mais simples, né? Aqui é um condicional entre duas fórmulas básicas, tá? Então, esse aqui seria a tabela, a árvore de formação dessas duas fórmulas, que são bem formadas. Como é? Oh, desculpa, gente. Condicional, não tem um condicional ali, né? Esse aqui são duas árvores de formação de duas fórmulas bem formadas. Como é que eu sei que elas são bem formadas? Porque eu fui decompondo elas e cheguei no fim a fórmulas atômicas, né? Então, aqui também é uma fórmula atômica, aqui também são fórmulas atômicas, né? Então, tem um processo de formação viável para essas fórmulas, né? Em que eu peguei essas duas fórmulas atômicas aqui de baixo, botei um condicional, peguei essa fórmula atômica, coloquei o quantificador. Perceba que esse quantificador está certo aqui porque ele está quantificando uma variável que realmente tem na fórmula. Depois eu coloquei esse quantificador, que perceba que ele está certo aqui porque ele está quantificando a variável que está na fórmula. Depois eu neguei essa fórmula quantificada, depois eu neguei de novo. E depois eu fiz a conjunção entre essas duas coisas. Então, são fórmulas bem formadas, né? Dado que tem uma árvore de formação para elas. Tá? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou corrigir também dois exercícios. Vou corrigir esses dois exercícios da 7.2. Tá? Deixa eu colocar aqui o fundo de papel também. Pronto. Eu vou corrigir de novo, vou corrigir o G e o N, né, que me parecem um pouquinho mais difíceis. Tá? Diga se as fórmulas abaixo são sentenças ou não. Né? Então, o que é uma sentença? Uma sentença é uma fórmula fechada. Tá? É uma fórmula em que todas as variáveis estão ligadas a algum quantificador. Né? Então, elas são sentenças no sentido de que elas têm um valor de verdade bem direto, né? Eu não preciso supor um fecho para ela, nada disso. Tá? Então, qual é o escopo? Então, para dizer se são sentenças ou não, e qual é o escopo do quantificador e quais são as variáveis que ocorrem livres ou ligadas. Né? Então, vamos começar aqui pela G. A G é a seguinte fórmula. Para todo x, então, para todo y, r, x, y, implica R, Y, X. Essa sentença, gente, ela é uma sentença aberta. Por quê? Veja só se eu não estou certo. Deixa eu trocar aqui só a cor para ficar mais fácil da gente ver. Olha só. Então, aqui você tem um quantificador universal, né? Esse quantificador está quantificando essa variável aqui, x. Né? O quantificador, ele quantifica a fórmula que está imediatamente após a ele, né? Que nem a negação nesse sentido, né? Então, como ele está aqui com esse parêntese, ele está quantificando essa fórmula aqui toda que está dentro do parêntese, né? Então, essa variável aqui está ligada a esse quantificador, né? E da mesma forma, essa variável aqui, ela está ligada a esse quantificador. Né? Então, esse quantificador aqui para todo x está quantificando esse x aqui e esse x aqui, certo? Então, essas variáveis estão ligadas. Agora, vamos ver esse quantificador aqui, para todo y. Esse quantificador para todo y, né, como eu disse, a quantificação ocorre do mesmo jeito que a negação. Então, ela quantifica a fórmula que está imediatamente depois. Como aqui não tem parêntese, esse quantificador aqui, ele está quantificando só essa fórmula. Ele está quantificando só rxy, né?
de modo que essa variável aqui está ligada porque ela está no quantificador e essa variável aqui, ela está no escopo desse quantificador. Ela está ligada também. Porém, perceba que essa variável aqui, ela não está ligada a nenhum quantificador. Por quê? Porque ela não está ligada a esse quantificador que quantifica a fórmula toda, porque a variável aqui é x e aqui é y, e ao mesmo tempo ela não está ligada a esse segundo quantificador aqui, para tudo y, porque esse quantificador, o escopo dele só está essa fórmula aqui, rxy. Então esse y aqui, ele está livre. E se ele está livre, então aqui não se trata de uma sentença. Se eu colocasse aqui um quantificador, existe um y tal que para todo x, se para todo o problema é esse. Se eu colocasse um quantificador aqui no começo da fórmula para quantificar para y, ele seria uma fórmula mal formada, né? Porque esse y aqui, ele está quantificado por esse y, né? O jeito mais correto aqui seria usar outra variável. Mas se eu fizesse dessa seguinte maneira aqui, seria uma fórmula fechada, ó. Para todo x, para todo y, se x está na relação com y, então y está na relação com x, né? Então, essa fórmula aqui está dizendo que essa relação é simétrica. Se y está na relação, x está na relação com y está na relação com x, né? A relação de parentesco é simétrica, né? Para todo x, para todo y. Se x é parente de y, y é parente de x. Para todo x, para todo y. Se x é amigo de Facebook de y, y é amigo de Facebook de x. Né? A relação de amizade no Facebook é simétrica. A relação de seguir no Instagram não é. Né? Porque eu sigo alguém que essa pessoa me segue. Né? Então, essa relação não é simétrica. Mas no caso da amizade no Facebook é simétrica. Se eu sou amigo de alguém, essa pessoa é meu amigo. Né? Então, essa fórmula aqui de baixo, ela é uma sentença. Por quê? Porque todas as variáveis estão ligadas. Essa daqui está ligada nesse aqui, essa daqui está ligada no primeiro quantificador, esse y está ligado pelo segundo e esse y está ligado pelo segundo. Por quê? Porque esses dois quantificadores estão agindo sobre toda essa fórmula que está no parêntese. No primeiro caso não é. Então, no primeiro caso é uma fórmula aberta, ou seja, não é uma sentença, e o segundo caso é uma fórmula fechada, tá? Então, vamos ver agora o n. Que o n também parece uma fórmula grande. Vamos ver. N. Para todo x, existe um y tal que para todo z, sx, y, z e sz, y, a, né? A é uma constante, implica que x é c. Então, essa fórmula é bem complicada, né? Não vou tentar nem entender o que ela quer dizer. Para a gente fazer o que a gente está querendo fazer aqui, não precisa nem entender o que a fórmula está dizendo, tá? A gente só precisa checar se as variáveis são ligadas. Né? Então, perceba que a gente tem três quantificadores, né? Para todo x, existe um y tal que para todo z. E esses três quantificadores estão agindo sobre essa fórmula toda, né? Porque perceba os parênteses. Esses parênteses aqui, ó, exteriores, esse aqui, tá vendo? Esse e esse são os parênteses do escopo dos quantificadores. Então, ele está quantificando tudo que está aí dentro, né? Então, nesse caso, esse x aqui está quantificado por esse quantificador, né? Esse x aqui é ligado porque ele está no quantificador. Esse x aqui ele é ligado porque ele está quantificado por aquele quantificador. Esse y aqui, ele está quantificado por esse quantificador. Esse z está quantificado por esse. Da mesma forma, esse z está quantificado por esse. Esse y está quantificado pelo segundo. O a é uma constante, então não importa, tá? A constante, ela não está quantificada por nenhum quantificador. Eu não sei o que é esse a, mas beleza. E por fim, esse x também está quantificado pelo primeiro quantificador. Não vou nem botar setas, que já está ficando meio confuso, né? Vou botar aqui só por
completude, mas já está confuso. Mas o ponto aqui é que os quantificadores, o escopo dos quantificadores está nesse parêntese completo, né? De modo que, como todas as variáveis que estão na fórmula estão ligadas a um quantificador, isso aqui é uma sentença, tá? Não tem nenhuma variável livre, todas estão ligadas, tá? Enquanto o A é uma constante, você não precisa se ligar a isso, tá? Então, por exemplo, essa fórmula aqui do M, você não tem constantes, né? Ou você não tem variáveis. Então, ela já é automaticamente uma sentença. Você não precisa se preocupar. Você tem que se preocupar quando tem variáveis. Aí você tem que checar se a variável está ligada ou não está, né? Então, por exemplo, vamos ver o K aqui, ó. Aqui você tem um quantificador, né? Só que perceba, o quantificador ele quantifica a fórmula que está colada com ele. Então, esse quantificador está quantificando essa fórmula aqui, né? Então, essa variável aqui, nessa fórmula, está ligada. Só que essa daqui não está. Essa aqui está livre, não tem nenhum quantificador quantificando ela. Então, essa fórmula ela pode dizer duas coisas bem diferentes. Ela pode dizer, existe um x, tal que se x é A, tudo é A, né? Ou ela pode dizer uma tautologia, se tudo é A, tudo é A, né? A primeira fórmula já é mais complicada, né? Existe um x que se ele for A, tudo é A, já a segunda, ela é obviamente verdadeira, né? Se tudo é A, tudo é A. Então, se prestar atenção no escopo dos quantificadores, tá? Poderia ficar mais tempo nessa questão, mas tem outras questões aqui também que são igualmente interessantes. Então, vamos procurar aqui outras questões, proposições categóricas, tá? Vou fazer aqui o I e o J, tá? Traduza as sentenças abaixo para a linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem, utilizando a notação sugerida, né? Então, vou fazer a I e a J, né? Então, vamos pensar que a I ela tem dois predicados, né? X é um papagaio e X é vermelho, né? Vamos procurar aqui. Então, X é um papagaio e R, né, de red, X é vermelho. Então, como é que eu digo que há ao menos um papagaio vermelho? Isso daí é uma proposição categórica. Existe um X, tá ok? X é papagaio e X é vermelho. Existe ao menos um papagaio vermelho. Pode ter dois? Pode. Estou falando que existe ao menos um. Pode ter 1000? Pode. Tá, para essa sentença verdadeira só precisa existir um papagaio vermelho. Há ao menos um papagaio vermelho. Existe um X, né? Porque se existem 1000, existem um. Não é? Existe ao menos um. Então vamos ver aqui o J. Há ao menos um papagaio e ao menos uma coisa vermelha. Né? Então essas duas fórmulas elas parecem uma com a outra, mas elas são bem diferentes. Porque o que eu estou dizendo no I é que tem um papagaio vermelho. Eu nem sei se tem, né? Sei que tem arara vermelha, papagaio acho que nem tem. Mas o que estou dizendo na fórmula J é que há ao menos um papagaio e há ao menos uma coisa vermelha. Não necessariamente o papagaio que é vermelho. Se o papagaio for vermelho, beleza, então essa fórmula é verdadeira. Mas se tem um papagaio e tem essa minha caneta aqui que é vermelha, essa fórmula é verdadeira do mesmo jeito. Né? Então ela é mais fraca do que a de cima. Ela está dizendo o seguinte, existe um X que é papagaio, e existe um X que é vermelho. Então, perceba. Na fórmula I, eu estou dizendo que tem um indivíduo no domínio que ele torna essa conjunção verdadeira. Ele é papagaio e ele é vermelho. Na fórmula J, eu estou dizendo assim, ó, existem dois indivíduos no domínio, que podem ser o mesmo, inclusive, mas existem indivíduos no domínio, que pode ser, inclusive, o mesmo, em que um é papagaio e um é vermelho. Não quer dizer que eles são diferentes, eles podem ser iguais, mas eles podem ser diferentes também. E como é que eu falo nenhum papagaio é vermelho? Se isso daqui
existe um X que é papagaio e vermelho, quer dizer que ao menos um papagaio é vermelho? Esse aqui é diferente, ó. É isso mesmo. Se isso aqui quer dizer que existe um X que é papagaio vermelho, eu negar, eu estou dizendo que não existe esse X, que nenhum papagaio é vermelho e que nenhuma coisa vermelha é papagaio. Não tem nenhum X que tenha essas duas propriedades. Nenhum X é papagaio e vermelho ao mesmo tempo, né? Não existe um X que é papagaio e vermelho. Ou, outra maneira que eu posso dizer a mesmíssima coisa é: para todo X, se X é papagaio, então X não é vermelho. Todo X que for papagaio não é vermelho, porque não tem papagaio vermelho, né? Então, essas duas fórmulas dizem a mesma coisa, tá? Então, são duas respostas para essa daqui. Alguns papagaios não são vermelhos. Como é que eu digo isso? Existe um X, existe ao menos um X, que é X é papagaio e X não é vermelho, né? Tem ao menos um X que é papagaio e não é vermelho. Alguns papagaios não são vermelhos. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1, né? Ou eu posso dizer a mesma coisa aqui, dizendo o seguinte: para todo X, ou não é o caso de que para todo X, se X é papagaio, então X é vermelho. Ou seja, estou dizendo que nem todo papagaio é vermelho. Nem para todo X, se X for papagaio, X é vermelho. Tá? Então essas são algumas respostas aqui. Qualquer dúvida vocês falam na aula. Quantificação múltipla, né? Aqui é onde a porca entorta o rabo, é a parte mais interessante. Vou fazer aqui 2 de uma e fazer 2 de cada, né? São 6, já são bastante. Traduz as sentenças abaixo para a linguagem do cálculo de predicados, usando a notação sugerida. Então, M para miau, G é a relação X gosta de Y e A para a relação X ama Y. Vamos começar por baixo. Vou fazer sempre as últimas primeiro, porque elas tendem a ser mais difíceis. Todos amam alguém que não os ama. Olha, é difícil isso aqui, né? Então, todos amam alguém para todo X existe um Y, tal que X ama Y, né? Isso aqui é todos amam alguém. Mas eu quero dizer que não só todos amam alguém, mas todos amam alguém que não ama. Então, eu estou falando o seguinte: para todo X existe um Y, tal que X ama Y e Y não ama X, né? Então, para todo mundo, para todo X, existe alguém, um Y qualquer, que, vamos dizer eu, né? Vamos dizer que o X seja eu. Eu amo alguém e esse alguém não me ama, né? Então, para todo X existe um Y, tal que X ama Y e Y não ama X, né? Então, todos amam alguém que não os ama. J. Todos gostam de miau, mas miau não gosta de ninguém, né? Então, aqui perceba. Isso aqui é um mais, né? Então, isso aqui é o quê? É uma conjunção. Uma conjunção entre duas sentenças quantificadas. Você não tem uma quantificação que pega a conjunção toda, né? Você vai ter todos gostam de miau, né? Para todo X, X gosta de miau e não existe um X. Porque, peraí, na verdade não precisa desse parênteses aqui, vou escrever menor e sem parênteses. Para todo X, X gosta de miau, né? E desculpa, é aqui embaixo, né? Eu estou escrevendo aqui é o de baixo, tá? É o J, não é o I, mas vou escrever aqui em cima porque não tem espaço para escrever no J. Todos gostam de miau. Para todo X, X gosta de miau e, né, mas miau não gosta de ninguém. Então, mas não existe um X que miau gosta de X. Ou então, eu
poderia, essa segunda fórmula aqui, em vez de escrever assim, eu poderia escrever assim. E para todo x não é o caso de Miau gostar de x. A gente vai ver depois que esses quantificadores, eles são intercambiáveis, né? Você consegue definir um em relação um ao outro, né? Então, não existe um x é a mesma coisa de para todo x não. Tá? Então, são duas maneiras de resolver essa questão aí. Vamos para a próxima. Traduz as sentenças abaixo para a linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem utilizando a notação sugerida. Novamente, vou fazer a F e a G. Vamos ver a G. Se todos os humanos são imortais, então Sócrates é imortal ou Sócrates não é humano. Né? Então, perceba, isso aqui é um se então, né? Se então. Então, você tem aqui um condicional, né? Um condicional de quê? De sentenças quantificadas, né? Porque essa sentença aqui, um antecedente, tem um quantificador, né? E aqui, ó, isso aqui é um parênteses, e aqui é uma disjunção. Né? Então, vamos ver. Então, começa o antecedente. Todos os humanos são imortais se para todo x, h de x, né? H é humano, implica I de x, implica que x é imortal, né? Então, esse é o nosso antecedente. Então, eu vou ter que colocar parênteses aqui por causa da disjunção. Sócrates é S, né? Então, ou Sócrates é imortal, ou não é o caso de Sócrates ser humano. Se todos os humanos são imortais, então ou Sócrates é imortal, ou Sócrates não é humano. Tá? Então, isso aqui é assim que a gente traduz essa sentença. F. Nenhuma mulher é feia, mas algumas não são bonitas. Aqui ele está brincando com o fato de que feia, a gente geralmente toma feia como feio ou feia como a negação de bonita, né? Mas em lógica, não necessariamente uma negação do outro. Né? Você pode ter um caso em que a pessoa, até no senso comum, tem casos de pessoas que não são feias nem são bonitas, elas são meio termo, né? Ela não é nenhum nem outro. Né? Então, ser feio não é o contraditório de ser bonito. Não ser bonito é o contraditório de ser bonito. Né? E você não ser bonito não necessariamente implica você ser feio. Da mesma forma, você não ser feio não necessariamente implica você ser bonito. Claro, você pode definir esses predicados de modo a um implicar o outro. Mas aqui o ponto acho que é querer mostrar que não necessariamente eles são contraditórios em lógica. Tá? Nenhuma mulher é feia, né? Mas, então isso aqui é o que? É uma conjunção. Algumas mulheres não são bonitas. Então vamos fazer cada um dos conjuntos separados, entendeu? Então, é sempre bom você tentar entender a estrutura da fórmula. Que fórmula é essa? Pô, no de baixo é um condicional. Então, vou procurar qual é o antecedente e qual é o consequente. Depois eu escrevo, depois eu boto só a setinha entre eles. E aqui, no caso, é uma conjunção. Eu quero ver quais são os conjuntos. Depois eu vou colocar no meio simplesmente o sinal da conjunção. Então, nenhuma mulher feia é o seguinte: não existe um x, né, tal que x é mulher e x é feia. Tá? Essa daqui é o antecedente, nenhuma mulher é feia. Não existe esse x, que é uma mulher feia. Ou, para todo x, se x for mulher, x não é feia. Aqui também é outra fórmula, vou botar aqui só outra maneira de escrever essa mesma coisa. Para todo x, se x for mulher, então x não é feia. Essas duas fórmulas aqui, elas são equivalentes, a gente vai ver depois. A gente consegue provar uma em relação à outra, está no mesmo. Então, esse aqui é um conjunto. Agora, qual é o outro conjunto? Algumas mulheres não são bonitas, ou seja, mas existe um x tal que x é mulher e não é o caso de x ser bonita. Né? Isso aqui é uma conjunção. Da mesma forma, a gente poderia escrever isso aqui falando o seguinte: nem toda mulher é bonita. Essas
duas fórmulas aqui são equivalentes. Então aqui você tem pelo menos 4 maneiras de resolver essa questão, né? Você pode, o primeiro conjunto pode ser esse ou esse, e o segundo conjunto pode ser esse ou esse, tá? Vamos lá para a próxima. Quantificação múltipla. Traduz as sentenças abaixo. Algumas são um pouco complicadas. Vamos ver. Traduz para a linguagem CQC utilizando a anotação sugerida, né? Então, A é Alice, B é Beatriz, C é Cláudia, L é o predicado X é um livro, P é o predicado X é um psicólogo, F é o predicado X é um filósofo, G é a relação X gosta de Y e D é a relação ternária de X dá Y para Z. Né? Então, vamos ver. Alice e Beatriz deram um livro para Cláudia. Meio complicado, perceba. A relação X dá Y para Z só tem um espaço de quem está dando, né? De modo que se eu tenho Alice e Beatriz deram um livro para Cláudia, eu vou formalizar essa sentença com aquele predicado ali de dar, em que só tem um espaço para quem está dando. Isso aqui precisa ser uma conjunção. Eu vou ter que dizer duas vezes. Alice dá um livro para Cláudia e Beatriz dá um livro para Cláudia. Tá? Se eu tivesse uma relação aqui quaternária, em que fosse x e y da Z para W, aí eu conseguiria formalizar em uma frase só, em uma sentença, em uma fórmula só, em uma fórmula atômica só. Mas como essa minha relação aqui só tem um espaço para quem está dando, eu tenho que usar uma conjunção, tá? Eu vou dizer Alice dá um livro para Cláudia e Beatriz dá um livro para Cláudia. Então essa é a primeira complicação. A segunda complicação é essa daqui, ó, um livro, né? Você tem aqui uma constante para um livro? Não tem, né? Então, isso daqui, um livro, é uma sentença quantificada. Então, como é que eu vou dizer aqui que eu tenho um predicado X é livro, mas eu não tenho uma constante para livro, né? Então, eu tenho que dizer o seguinte, existe um X, tal que X é um livro, e Alice deu X para Cláudia, e existe um X, tal que X é um livro, não necessariamente o mesmo. Se fosse o mesmo livro, falassem, deram o mesmo livro para Cláudia, aí seria uma sentença mais complicada ainda, porque eu ia ter que dizer que não ia ser mais complicado, na verdade não, aí a quantificação ia estar geral, né? Existe um X, tal que X é um livro e Alice deu X para Cláudia e Beatriz deu X para Cláudia. Como aqui eu não estou dizendo que é o mesmo livro necessariamente, então existe um X, tal que X é um livro e Alice deu X para Cláudia, existe um X, tal que X é um livro e Beatriz deu X para Cláudia. Vamos ver aqui então. Existe um X, tal que X é um livro e Alice deu um X, no caso o X que é um livro, para Cláudia. E existe um X, tal que X é um livro e Beatriz deu X para Cláudia. Então, essa daqui é assim que você vai formalizar. É meio complicado mesmo, né? É bastante interessante. Deu para pensar um pouco. Se eu quisesse dizer que Alice deu o mesmo, vamos dizer que foi um aniversário, já aconteceu isso comigo, né? Foi um aniversário de uma amiga minha e eu levei um livro que era um quadrinho chamado Persépolis. E outra pessoa levou o mesmo livro de presente. Então, nesse caso, se eu quisesse dizer que é o mesmo livro que Alice e Beatriz deu, aí seria assim a fórmula. Ó. Existe um X, tal que X é um livro, e DAXC e DBXC. Obviamente, perceba, aqui, como eu disse, por ser uma conjunção, o parênteses não vai fazer tanta diferença, porque a conjunção ela é associativa, comutativa, etc, etc. Mas o certo aqui é você colocar um parênteses aqui. Então, existe um X, tal que L é X,
Então, existe um X específico, que ele é um livro, e Alice... aqui também, essa fórmula aqui, ela é complicada, porque eu estou dizendo aqui que Alice deu o mesmo livro. Essa fórmula aqui, ela está dizendo que Alice deu o mesmo livro, não no sentido de ser duas cópias do mesmo livro. Essa fórmula aqui, essa segunda, está dizendo que Alice e Cláudia, Alice e Beatriz deram o mesmo livro, o mesmo indivíduo o livro, né? Vamos dizer, o mesmo celular, não no sentido de ser da mesma marca, mas o mesmo, né? Então essa fórmula aqui está dizendo, sei lá, que Alice e Beatriz, que sei lá, quiseram comprar um livro que era caro, um livro de R$200, e elas dividiram esse livro, pagaram e deram o mesmo livro para Cláudia. Então essa segunda fórmula ela está dizendo isso. Então vamos ver. Um filósofo deu um livro para Alice, do qual ela não gostou. Então, um filósofo. Eu não sei que filósofo é esse, né? Não é nenhum filósofo em específico. Então isso aqui é uma sentença quantificada, quantificador existencial, obviamente. Que eu não estou falando que todo filósofo deu, estou falando que um filósofo, né? Então já vou começar aqui, ó. Eu sei que vou usar um existe um X, que lá na frente eu vou dizer que X é filósofo, né? Existe um filósofo, mas aqui eu dei um espaço porque vai ter mais quantificação aqui, né? Deu um livro, mesma coisa, eu sei que tem algo que é um livro, mas eu não sei, então existe um Y, tá ok, Y é um livro, para Alice, do qual ela não gostou. Então eu vou só, não tem mais quantificadores, tá? Então eu vou só apagar aqui porque eu vou colocar tudo juntinho. Então, essa fórmula aqui é o seguinte. Aqui. Existe um X e existe um Y. Tá o quê? X é um filósofo, Y é um livro e, né? O X, que é um filósofo, deu o Y, que é o livro, para Alice, né? Então D, X, Y, A, e Alice não gostou. Então não foi o caso de Alice gostar do quê? Do livro, não do filósofo. Então ela não gostou de Y. Então, obviamente, aqui, né, novamente, isso aqui é uma conjunção. A princípio não faria problema você ter parênteses, mas o certo é você colocar parênteses. Pode ser, por exemplo, aqui, ó. Você pode botar parênteses aqui de diferentes formas, não vai fazer diferença por ser uma conjunção. Mas perceba que é importante que os quantificadores, eles estão quantificando tudo, né? Então você tem que ter um parênteses por fora para dizer que ele está quantificando tudo. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, tem um Y e um X. Tá o quê? X é um filósofo e Y é um livro. Então considere que X é um filósofo e Y é um livro. Daí eu vou dizer o seguinte: o filósofo, né, X, deu o livro, ou seja, Y, a Alice, que é A, e não foi o caso de Alice gostar do livro. Então fica assim. Essa daqui é a letra I, tá? Então essa daqui, para não confundir, é a letra I. Vou fazer aqui. Esse aqui é um filósofo deu livro para Alice, né? Esse aqui é mais simples. Existe um X, existe um. É a mesma coisa, o começo, né? Tá o quê? X é filósofo, e Y é um livro. Opa, Y é um livro. E D, X, Y, A. Novamente aqui você pode ter parênteses, né? Você pode colocar de maneiras diferentes. Pode ser aqui. Não importa. Vai tudo dando o mesmo. Então existe um X e existe um Y, tá aqui. X é um filósofo, Y é um livro e o filósofo deu o livro a Alice. Tá certo? Então, esse capítulo, essas aqui são bem legais, né? Então, para quem está se divertindo aí fazendo lógica, eu sugeriria fazer todos esses daqui, porque eles são os mais divertidos. E qualquer coisa pode perguntar para mim na quinta-feira que vem, que aí eu até prefiro, né, fazer uma questão que realmente colocou dúvida nas pessoas, tá? Então é isso.
eu vou parar esse primeiro vídeo aqui e vou fazer os exercícios da questão 8 no próximo vídeo, tá bom? Um abraço!